Graça e paz. Estava refletindo sobre a Páscoa. Uma coisa que pensei e biblicamente a gente percebe isso. Talvez nós, como cristão, cometemos esse erro. Nesse sentido, a Igreja Católica ela tem essa visão melhor do que nós que somos cristãos. A Páscoa, ela é mais importante do que o Natal. E nós não temos, muitas das vezes, nas igrejas evangélicas, não consegue ter esse discernimento. Não a Páscoa em si, o momento, porque a Páscoa é uma festa judaica que aconteceu, que no momento da morte e ressurreição de Cristo estava acontecendo a Páscoa. Então ficou vinculado a Páscoa com morte e ressurreição de Cristo, não que a festa da Páscoa. Mas a gente entender, isso é muito interessante, a gente entender o significado dessa data para a igreja. Porque o Natal é importante, só que no Natal Jesus nasce. Filho de Deus nasce a esse mundo, vem a esse mundo e nasce. Só que na Páscoa vai além. Ele morre e ressuscita. E a partir desse processo, ele resgata a humanidade de volta para Deus. Ele quebra todos os paradigmas antigos, ele quebra todos os rituais que existiam para você se aproximar de Deus, e mesmo assim você não conseguia se aproximar de Deus, você tinha que fazer todo um ritual, e esse ritual te deixava muito longe de Deus. E aí Jesus morre na cruz para que tudo isso caísse por terra, para que nada disso precisasse mais, e você pudesse ter acesso direto a Deus. Isso que é a nossa Páscoa, isso que é a ressurreição. Então, se a gente pensar bem, ou não dá para comparar qual é mais importante, mas está páreo a páreo ali com o Natal. Então, é a gente refletir mais sobre essa data. Essa data ela é muito importante para o cristianismo. Talvez nós, como cristãos, a gente acaba... não quer sair a palavra? A gente acaba abrindo mão um pouco dessa data por causa do ovo de Páscoa, aquela coisa toda meia comercial, mas é uma data que tem que estar muito forte dentro da igreja cristã, este momento da ressurreição. Eu vou falar um pouco de um tema que eu já até comentei aqui, acho que a pastora Aura acabou falando um pouco, mas eu não vou me aprofundar no texto todo, mas para que vocês saibam, eu vou estar falando em Lucas 24, do 13 ao 32, que é a passagem que fala dos dois no caminho de Emaú, dois amigos no caminho de Emaú. Então eu não vou ler o texto todo, mas eu vou ler alguns textos que eu acho que é interessante. Todo mundo já conhece a história, né? Então eu vou estar pegando alguns versículos isolados e dele nós vamos estar trabalhando, vamos estar refletindo nessa noite. Um que eu acho interessante é o 31. Eu vou contar um pouco da história e depois a gente vai entrar nos textos. É uma história bem interessante porque Jesus ele avisa todos os seus discípulos que ele iria morrer e que no terceiro dia ele ia ressuscitar. E era a palavra dele, e era o próprio Deus que estava dizendo. Mas a gente percebe Jesus, depois ele acaba contemplando essa realidade, que os seus discípulos, os seus amigos não acreditaram na palavra dele. Essa é a realidade. Os discípulos e os amigos de Jesus não acreditaram na palavra de Jesus. E aí, ele ressuscita no terceiro dia, que ele disse que ele faria isso, que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Aliás, toda a história do cristianismo está revelada lá no Velho Testamento. Isaías, todos os livros antigos estão lá, mais claro do que o Novo Testamento, a história da morte e ressurreição de Cristo, tudo isso. Os judeus conheciam muito bem, porque eles conheciam os livros, as leis, mas uma coisa é você conhecer, outra coisa é você acreditar. E eles estavam ali envolvendo com aquela situação, e aí eles acreditando que Jesus seria aquele que ia libertar eles, mas eles estavam com uma visão muito humanizada e muito menos espiritual, mais ou menos como a igreja do século 21 está vivendo, uma igreja vinculada muito com bens materiais, uma igreja que está muito próxima daquilo que é desse mundo e muito afastada daquilo que é do céu. Então, se a gente for pensar, a igreja do século 21 está muito parecida com a igreja de Jesus Cristo. A igreja dos apóstolos, uma igreja que estava pensando somente nas coisas desse mundo. Eles estavam preocupados se Jesus ia derrubar o imperador romano, se ele ia tomar posse, em que posições eles ficariam no reino. É a mesma posição, é o mesmo pensamento que a igreja do século 21 tem. É só ver as pregações de mídia, você vai encontrar tudo isso. Não tem muita diferença.
E aí eles não. E é engraçado que quando a sua mente não está pensando, a sua mente não está vinculada com as coisas do céu, você fica totalmente perdido, você não enxerga, você não entende o que Deus fala com você, você não entende, porque você não reconhece nem a voz dele. Você nem sabe quando Deus está falando com você, porque você não tem intimidade com ele. Então ele está falando, o seu pensamento está muito longe. Uma coisa é escutar, outra coisa é ouvir. Acontece muito com nós homens, né? Naquele momento que a gente está em casa, a mulher começa a falar. Eu não sou casado, mas eu tenho irmã, tá, gente? Às vezes as mulheres começam a falar, e ela percebe, ela olha para você, você está no mundo da lua. E aí ela pergunta, você me ouviu? E aí você balança a cabeça assim, você não ouviu nada. Já aconteceu isso com vocês? As mulheres, já aconteceu isso com vocês? Vocês falarem com seus maridos, e você olha o olho dele assim, ele não percebeu, não entendeu nada que você falou, nada. É mais ou menos essa é a mentalidade dos discípulos de Jesus. Não fica, é mais ou menos isso daí. Os discípulos não estavam muito longe desses homens não, tá, gente? Então os seus discípulos também, os seus maridos têm um pouquinho de discipulado dos discípulos. Eram mais ou menos assim. Porque Jesus estava falando para eles, eu vou morrer. Jesus o tempo todo dizia, eu vou morrer. E ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Tudo isso que aconteceu, Jesus fala para eles, deixa bem claro. Mas eles não estavam ouvindo a Jesus, eles não estavam escutando, eles estavam simplesmente ouvindo, mas não escutavam, aquilo não entrou para o coração. Então, quando Jesus morre, eles não lembram do terceiro dia, eles não lembram de nada, porque eles não ouviram nada. O coração deles estava no reino deste mundo, eles não estavam no reino dos céus. Existia duas mulheres, que aí vemos a diferença. As duas mulheres, elas estavam prestando atenção no que Jesus falava. Por isso que elas vão lá no terceiro dia, porque elas lembraram o que Jesus falou. Então vamos lá. E aí a gente encontra Jesus, vem a falecer, ressuscita no terceiro dia. Eu fico imaginando a situação de Jesus. Jesus avisa para todo mundo, terceiro dia eu chego. No terceiro dia ele tira aqueles panos, dobra, deixa arrumadinho lá no túmulo. O anjo abre, tira a pedra, ele sai na porta assim, cadê meu povo? Cadê meus discípulos? Não tinha um discípulo. Cadê as pessoas que eu curei? Ele encontra duas mulheres. Cadê o resto? E o mais interessante, essas duas mulheres anunciam para eles e para os outros, e eles não acreditam. Eles não acreditaram. E aí a gente acaba encontrando esses dois rapazes, que pela tristeza, eles caminham conversando, e aí por incrível que pareça, eles estão falando do que aconteceu com Jesus, da morte de Cristo, e aí Jesus no meio do caminho encontra com eles e começa a conversar com eles. E eles questionam, e Jesus percebe que eles estavam tristes. Eu acho que Jesus tem hora que ele é muito engraçado, né? Jesus, às vezes a pessoa fala, Jesus era sério. Não, ele não era sério. Porque tem hora que ele pega algumas pessoas, você pega alguns personagens da história, que ele coloca em uma sinuca de bico, né? Olha que linguagem antiga, cara, sinuca de bico. Ele pega algumas pessoas, às vezes, numa situação. Deus faz isso com a gente também. Não acho que não é estranho, não, mas Deus faz isso, às vezes isso com você e comigo. E Jesus conversa com eles, e eles tristes. O que aconteceu? O que aconteceu? Como se ele não soubesse. Então você não sabe o quê? Jesus morreu e começa a contar tudo. E ainda os homens ficam bravos com ele. Você não sabe de nada, não está atualizado não. Sua casa não tem TV por assinatura? Você não assistiu o Jornal Nacional ontem? Não vê nada, não lê jornal? Essa seria a linguagem de hoje, né? Na época não tinha, tá, gente? E aí Jesus continua fazendo o papel de quem não está sabendo de nada. Jesus vai conversando com ele, E aí o mais interessante, Jesus começa a questionar eles através da palavra. Aquele homem desconhecido começa a falar, mas a Bíblia, os textos bíblicos diziam isso. Começa a citar a palavra de Deus que falava exatamente do que ia acontecer. E nem assim eles percebem. Vocês percebem como uma coisa interessante? Mesmo o próprio Deus trazendo a sua palavra à tona, eles não conseguem entender. Eles continuam ainda no mundo da lua. E Jesus chama eles de nécio, porque era o que eles eram. E aí acontece um fato interessante. Naquele período, eles não enxergam nada. E aí acaba o caminho, Jesus finge que vai continuar o caminho. E aí eles gostaram da convivência daquele homem,
Parece que era uma pessoa agradável de conviver, um homem que conversava bem. E eles pensaram, por que a gente não convida ele para ficar na nossa casa? Porque já é tarde. Que Jesus é uma pessoa agradável de estar do lado dele. E aí eles pedem para aquele homem, fique com a gente, já está tarde. E Jesus aceita aquele convite. E aí vem o fato mais interessante. Ele senta na mesa, e aí nós vamos falar por que disso daqui. Ele senta na mesa, aqueles homens começam a preparar as coisas, e na hora de servir o pão, eles dão a honra para Jesus. E no momento que Jesus pega o pão, e a forma com que Jesus começa a quebrar aquele pão e a servir, eles reconhecem, peraí, quem faz isso é Jesus. Isso daí é uma característica de Jesus. E aí os seus olhos se abrem e eles reconhecem, isso é Jesus. Só que aí Jesus não está mais presente, Jesus desaparece. E aí é uma coisa interessante, o pão e o vinho é algo muito marcante para a igreja, porque era uma coisa que Jesus gostava de fazer. Porque todas as culturas, Jesus ele usou muito a cultura judaica. Todos os textos bíblicos, quando você vê algumas coisas, algumas falas de Jesus, algumas atitudes que ele toma no cotidiano, ele está usando rituais judaicos, coisas que os judeus faziam no dia a dia. E o pão com vinho era uma característica disso. De acordo com os estudiosos, os judeus eles têm uma tradição que no final da tarde, quando eles recebem uma visita, eles recebem essa visita e eles servem pão com vinho. E aí Jesus ainda usa um pouquinho, vai um pouco além. E aí entre esses amigos, aquele que é o mais querido do dono da casa, ele molha o pão no vinho e serve o pão molhado no vinho. Isso é um simbolismo dizendo o seguinte, olha, de todos, eu gosto mais de você. É uma forma de dizer entre os amigos de quem você ama mais. E aí Jesus ele começa a usar esses. E Jesus tinha essa tradição. É uma coisa que a gente percebe, ele não está no texto bíblico, mas nas entrelinhas a gente percebe que isso foi muito normal isso. Jesus fez muito isso com os seus discípulos no final da tarde, tomar esse café no final do dia, esse pão com vinho. E ele servia. Era uma coisa muito tradicional do próprio Jesus. Era um ritual dele. Era algo exclusivo de Jesus, aquilo ali. E a forma com que ele servia esse pão era algo dele. Não era de outras pessoas. Todo mundo tem um costume. Tem pessoas que você vai na casa dela, antes de você chegar no portão, ela já grita para põe água no fogo. Eu tenho um amigo meu que você chega na casa dele, ele pega uma garrafa de 51, mas eu não bebo, tá? Mas é uma tradição, todos os amigos dele bebem, menos eu. Eu falo, não, serve um café, não tem café, então dá água, vai que a gente dá um jeito. Mas tem pessoas que têm suas tradições. Tem pessoas que fazem um bolinho de chuva, tem outros que fazem um pão no forno. É o costume. E Jesus tinha esse costume. E isso marcou muito o homem Jesus. E os discípulos, os amigos de Jesus, reconheceram Jesus por essa tradição, por esse costume. Mas até chegar nesse momento, tem algo muito triste, muito forte para a gente conversar. Que é, por que esses homens não reconheceram a Jesus? Se eles eram amigos de Jesus, se eles frequentavam a casa onde Jesus estava, por que que eles não reconheceram Jesus quando Jesus chega naquele caminho ao lado dele? Por que não há esse reconhecimento? Há pelo menos 3 motivos para isso. Primeiro, tristeza. A tristeza é um fator no ser humano que faz com que você não reconheça a presença de Jesus na sua vida. Uma pessoa, quando ela está triste, as coisas começam a acontecer e ela não percebe o que está acontecendo. Existem momentos da vida que é o abatimento, a tristeza, faz com que você não enxergue a presença de Deus e o atuar de Deus. Dificuldade nunca foi ausência de Deus. Momento de dificuldade não é ausência de Deus, pelo contrário, na grande maioria das vezes é a presença de Deus. É a presença dele fazendo com que você evolui, que você cresça, para que você seja realmente um discípulo, um filho,
ser que um dia morará na eternidade com Ele. Essas dificuldades fazem com que você cresça. Mas não é a ausência dele. Existe uma grande diferença entre prova e luta. Nós, como igreja, vivemos provas, não vivemos luta. Já viu o crente? Eu estou na luta. Meu filho, então cuidado aí que você está lutando, hein? Nós não temos lutas, nós temos prova. Momentos que nós provamos para as pessoas, para Deus, que nós o amamos. O amor, ele precisa ser provado. Relacionamento só é relacionamento quando enfrenta, quando passa por dificuldade. Se não há dificuldade, como é que eu sei que essa pessoa me ama? Como é que eu sei que ele está disposto a passar os perrengues da vida ao meu lado? Se ele não consegue passar as dificuldades do meu lado, quer dizer que não me ama. Relacionamento, a base é isso. Por isso que os padres, os pastores dizem lá, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza. Isso aí já pode tirar, né? Ultimamente é só ficar na pobreza mesmo, né? Riqueza, difícil é isso daí, né? Não, porque se ele separou. Porque ele ficou rico. É. A maioria da época ficou mais pobre do que já era, né? Por isso que as igrejas, os padres e os pastores, eles usam isso. Porque é isso que é um relacionamento. E é esse relacionamento que Deus queria, que Jesus estava tentando traçar com os seus discípulos. Essa é a base do relacionamento de Jesus com os 12. Era isso que ele queria. Era isso que ele queria que aqueles homens entendessem. E acreditar na palavra dele. Você precisa acreditar em Deus. Eu creio em Deus. Você crê mesmo? Quando começar a perder, quando começar a vir as provas, continua crendo. É aí que você prova que você o ama. E nesse momento, a tristeza, ela não deixa você enxergar. A sua vista fica embaçado. Começa a chorar, você não enxerga direito. Você não sabe quem está vindo na tua direção. Você não sabe quem está falando com você. Você não consegue assimilar a ideia. Já viu pessoas que choram desesperadamente, assim quando está no desespero? E você conversa com ela e ela não consegue te escutar? E começa até a gaguejar. Parece a Chiquinha. E você está tentando explicar, não é assim. Deus, não, tem pessoas que é assim. Ela se entrega ao desespero de uma forma e ela não se controla. E ela não consegue ver Deus, ela não consegue nem ver Deus chegar. E ela pede para que Deus intervine. Deus, eu estou aqui. Eu sei que não está me enxergando. Presta atenção, eu estou aqui. Para. Eu estou aqui. Não precisa ficar triste. Estou do seu lado. Eu sei o que eu tenho que fazer. Mas precisa que essa tristeza se afaste. E entenda, eu estou passando por um processo. O que eu preciso fazer? Eu preciso buscar de Deus o que Ele quer de mim neste momento. O que o Senhor quer de mim nesse momento? O que eu preciso aprender? Eu sei que o Senhor tem algo para mim. Eu sei que eu preciso aprender alguma coisa através do que está acontecendo na minha vida. O que é? E eu preciso estar com os meus olhos atentos para prestar atenção naquilo que está acontecendo. Porque é assim que Deus vai falar com você. Mas está tudo tão difícil, não consigo ver a saída. Tem saída sim, a saída é Jesus. A saída é Ele. Ele disse, eu sou o caminho. Ele está com você, assim como Ele estava com os discípulos. Os 3 dias que Ele prometeu, que depois Ele voltaria, era a palavra dEle. Eles tinham que ter acreditado em Jesus, não poderiam ter duvidado de Jesus. Nunca. Porque eles sabiam quem é. Eles viram os milagres de Jesus. Sabe por que Jesus realizou tantos milagres com aqueles discípulos? Para que eles entendessem, olha quem eu sou, olha o que eu faço, olha o que eu posso fazer. Jesus não poderia ter evitado aquela morte? Claro que poderia, mas Ele não cumpriria aquilo que Ele veio cumprir, aquilo que Ele se propôs a fazer. Que o grande segredo da ressurreição, o grande segredo do cristianismo, não é Jesus não ter morrido, é Ele ter morrido. É Ele como Deus ter passado pela dor que somente o ser humano pode passar, que é a da morte. E morte de cruz. E quando se fala morte de cruz, morte de humilhação. Esse é o grande segredo do cristianismo.
o próprio Deus se deixar ser humilhado para salvar a humanidade. Eles tinham que estar atentos a isso, mas eles estavam tristes, porque Jesus estava ali do lado deles. Se você luta contra a tristeza que está no seu coração, você vai combater desânimo, depressão. E aí tem pessoas que acabam passando disso e optando por remédios. Existem depressões, existem problemas de saúde que precisamos de um profissional de saúde, mas existem coisas que são tristezas que nós esquecemos que nós servimos a um Deus vivo e que Deus tem alguma coisa para a tua vida e que você precisa enxergar Jesus. Precisa enxergar. Eu creio nele, eu sou fiel a ele, então o que eu estou passando é uma prova. Mas por quê? Não importa, eu não tenho que saber o porquê. Mas eu sei que ele está comigo e que de alguma coisa boa vai sair disso. Alguma coisa boa ele vai fazer, ele está fazendo em minha vida. Eu sei que quando eu estou em prova, Deus está trabalhando na minha vida. Os grandes trabalhos de Deus na sua vida, você pode ter certeza, meu irmão, não foi nas vitórias, não foi nos grandes sucessos que você conquistou, foi nas provas que você passou. Ali está o atuar do Espírito Santo. Ali você provou que você o ama. Porque toda pessoa que ama e é amado, em algum momento isso vai ter que vir à tona. Em algum momento da vida, uma pessoa que diz para você que te ama, ela vai ter a oportunidade de provar isso. Ou não. Certo? Ou não, né? Quem aqui já não teve um amigo, um namorado, uma namorada, uma pessoa íntima que dizia para você que te amava, e quando você percebeu, na luta, na dificuldade, essa pessoa, você fala, poxa, mas ela é tão minha amiga. Não, ela não era tua amiga. Ela queria alguma coisa de você, mas não a sua amizade. E aí vem o quê? Vem uma tristeza. Porque aquele relacionamento que você acreditava que era amor, não era. Não era amor. E tem momentos que nós temos que provar também, para todos os seres espirituais, tanto celestes como diabólicos, que nós amamos a Deus. Nós o amamos. Nós não vivemos um cristianismo de oba-oba. Nós não estamos além do que está acontecendo. A gente sabe o que está acontecendo. E a gente o ama. Nosso relacionamento com Deus não está baseado em troca-troca. Ah, Senhor, eu sou fiel a Ti. Se você fizer isso para mim, não precisa fazer nada, Senhor. Eu te amo assim mesmo. Aí sim, é cristianismo. E aí vem um fato interessante. Existe um provérbio antigo que diz que o ser humano ele tem que deixar as tolices. O que é tolice? Tolice é quando você se torna um tolo. Tolo vem de tolice. E é engraçado, né? Jesus, em alguns momentos, ele chamou alguns dos seus discípulos de tolo. Tem as tradições antigas que vem como tolo. Por que tolo? Como eles poderiam saber que era Jesus? Eles foram tolos? Por que aqueles dois homens foram tolos? Como é que eles poderiam saber que era Jesus? Simples, acreditando na palavra de Jesus. Eles tinham que ter acreditado na palavra de Jesus. Eles não acreditaram na palavra de Jesus. Eles abriram mão de confiar naquilo que Jesus ensinou o tempo todo. Você já parou para pensar a situação de Jesus? Jesus ficou 3 anos. O ministério de Cristo dura 3 anos. Durante 3 anos, ele separa 12 homens. São homens que mudaria a história da humanidade. E mudou. São 12 homens para mudar a história da humanidade. Tem um pastor americano que ele fez um trabalho bem interessante. Ele conversou, ele tinha amigos, e ele chamou 3 grandes executivos americanos. Os maiores executivos americanos. Ele chamou para tomar um chá, e ali ele conversou com esses executivos. Ele fez uma pergunta: escuta, se eu tivesse um produto muito bom, e eu quisesse que esse produto fosse para o mundo inteiro,
Como você levaria esse produto? E aí eles pensaram, nós temos que fazer um projeto de marketing, nós temos que fazer uma seleção de pelo menos 100 homens, 100 grandes executivos, homens com intelecto altíssimo, homens com muito conhecimento, fazer um trabalho de marketing e ir em cada cidade descobrindo a necessidade dessa população através do nosso produto. E falou um monte de coisa. Mas uma coisa que esse pastor ele percebeu que ele falou: precisamos de pelo menos 100 homens, mas tem que ser os top. Tem que ser aqueles executivos formados em Harvard. Não pode ser formado aí na USP, não. Tem que ser em Harvard. Tem que ser o top para poder levar esse produto. E aí a gente volta para a Bíblia. Jesus escolhe 12 pescador. Sabe o que quer dizer pescador? Pescador é a profissão mais baixa que existia entre os judeus. Ele é um pescador. Quem é pescador? É um pescador. Homem que vive da pesca. Em outras palavras, é um Zé Ninguém, tem estudo. Ele aprendeu, porque o pai dele era pescador, ele aprendeu a pescar e está lá pescando. Um pescador. E Jesus escolhe esses 12 e fala: vem comigo. Vem que eu farei vocês pescadores de homens. E aí Jesus começa a andar com esses homens e ele começa a ensinar o projeto para salvar a humanidade. Um projeto para restaurar o mundo, para te ligar de volta, para trazer você de volta para Deus. Ele começa a fazer um projeto, um trabalho de restaurar o homem desde Adão. O homem que perdeu o direito de entrar no paraíso. Adão, ele perdeu o direito de entrar no paraíso porque ele pecou. E aí Deus coloca 2 anjos com espada de fogo na porta do paraíso, como dizendo: aqui vocês não entram mais. E aí vem a humanidade toda, séculos e séculos, o povo tentando voltar para o paraíso. Você também quer tentar voltar para o paraíso? Eu quero voltar para o paraíso. O mundo inteiro quer voltar para o paraíso. Como eu sei que todo mundo quer voltar para o paraíso? Porque esse desejo que existe dentro do coração do homem, dizendo: eu sei, eu preciso voltar para o Deus. E mesmo que eu não conheça a Deus, eu sei, alguma coisa me falta. Aí você tem os artistas achando: para mim conquistar esse espaço que está faltando no meu coração, eu tenho que fazer sucesso, então eu tenho que vender disco, eu tenho que fazer show, eu tenho que ser o top dos top. E quando eles alcançam isso, ainda falta. Aí eles começam a optar pelas drogas, cocaína, heroína. Eles não conseguem. Prostituição, vida sexual ativa, com várias e várias mulheres e homens. Compras, bens, carros, ilhas, mansões. E no final de tudo eles percebem: continua vazio. O que eles estão buscando? Eles estão querendo voltar para o paraíso. Esse desejo, isso que estava no coração de Adão e Eva. Sabe qual foi o primeiro sentimento que teve no coração de Adão e Eva quando Deus o expulsou do paraíso? Sabe qual foi o desejo que eles tiveram, Clóvis? Voltar. O primeiro desejo que nasce no coração de Adão e Eva: quero voltar para o paraíso. Quero voltar para o lugar onde Deus está. Por isso que nós somos corpo, alma e espírito. Queremos voltar para Deus. Quero voltar para Deus. Preciso voltar. A diferença entre eu, você e o mundo, que nós sabemos o que nos faz falta. Você sabe o que faz falta para você? É Deus. Você sabe disso. O mundo não sabe. Então eles buscam desesperadamente isso que faz falta a eles. Isso que foi perdido, que eu preciso voltar. O que me falta? Eles não sabem que falta para eles voltar para o paraíso. O que é voltar para o paraíso? Voltar para Deus. Voltar para onde está Deus. E esse era o projeto de Deus. Eu vou lá. Eu vou morrer. Vou dar minha vida para abrir a porta do paraíso de novo, para que eles possam voltar para Deus. Mas para que essa mensagem chegue no mundo inteiro, eu vou separar 12 homens. 12 homens que o mundo não dá nada por eles. E eu vou fazer deles grandes homens. Que depois, mais de 2000 anos atrás, nós estamos falando desses 12 homens. Por isso que a Páscoa é tão importante para a igreja. Porque ali, naquele momento da morte e ressurreição de Cristo, está baseado em toda a história da humanidade.
A história da humanidade é dividida em 2 momentos. Quando Deus cria o mundo, cria homem e mulher, e no dia que ele morre, e no terceiro dia que ele ressuscita. São os momentos da história da humanidade. A humanidade está dividida nesses momentos. No momento que Cristo morre e no terceiro dia ele ressuscita. E ali ele abre as portas, ele rasga o véu de cima e embaixo. E ele diz, chega, agora não precisa mais de sacerdote, não precisa mais de profeta. Agora vocês falam comigo se vocês quiserem. Se vocês se arrependerem dos seus pecados, se vocês me aceitarem como seu Deus, eu converso com vocês a hora e o tempo que vocês quiserem. Isso que é a ressurreição. É isso que é o projeto de Deus. E todo esse projeto, ele acaba se culminando em 3 dias. Existem alguns números na Bíblia. Não é número místico não, tá gente? Não é isso não. Mas existem alguns números na Bíblia que eles têm um significado muito forte. Entre eles está o 3 e o 7. Esses números vocês vão encontrar muito na Bíblia. Esse número. Terceiro dia. No 7º dia ele descansando. 7, número divino. A Bíblia tem alguns números que tem algumas coisas interessantes. Mas a gente pode fazer um estudo. A gente fala sobre o significado de números na Bíblia. Não é numerologia, não é isso não. Eu sou do número 7, eu nasci no dia 7, é o meu número da sorte. Não é isso aí não, é outra coisa. Então tem todos esses detalhes. E aí no terceiro dia ele ressuscita. E ele cumpre aquilo por qual ele veio. Ele restaura a humanidade a Deus. As portas do paraíso se abrem de novo para a humanidade. Agora eu posso ter acesso a Deus. Eu posso voltar para Deus. Eu posso voltar para Deus. Era isso que Jesus fez. O terceiro dia, as portas dos paraísos se abrem e eu posso voltar para Ele. Eu tenho acesso de volta a Deus. Não existem mais anjos que me impeçam de voltar para Deus. Não existe mais um sacerdote. Não existe mais o santo do santo. Tudo isso agora sai da minha frente, agora eu quero passar. Agora eu tenho acesso direto a Deus. Agora você pode falar com Deus. É isso que é a Páscoa para a igreja. A igreja, você tem acesso a Deus. Mas por que isso acontece? Por que eu tenho dificuldade em assimilar a ressurreição de Cristo da mesma forma desses 2 homens? Porque existe um problema sério dentro da humanidade. Quando você enxerga Deus pequeno, o mundo se torna grande para você. Como você enxerga o seu Deus? A forma com que você enxerga Deus na sua vida é a forma que você vai viver como cristão. Esses homens enxergaram Deus pequeno. Deus era maior. O grande problema do cristianismo é que muitas das vezes queremos colocar uma camisa de força em Jesus. Eu quero pegar a camisa do Marcos e vestir no Clóvis. Mas não serve, o Clóvis é maior que o Marcos. Eu quero pegar a minha religiosidade e colocar em Jesus Cristo, mas não serve. Eu quero pegar minhas tradições e colocar em Jesus, mas Jesus é maior do que as minhas tradições. Eu quero colocar os meus desejos, eu crio uma camisa do meu sonho, e eu quero que Jesus veste, mas Jesus é maior do que isso. Jesus é maior do que os seus projetos. Jesus é maior do que os seus sonhos. Jesus é maior do que você. Enquanto eu não entender que Jesus é maior do que tudo, eu vou ficar pegando essas camisas e dando para Ele, querendo ver se essa camisa. E Ele fala, não serve, eu sou maior do que isso. Eu sou maior do que isso. É como eu pegar a camisa de Buda e falar, olha, essa é a camisa de Buda, vista Jesus, e fala, não serve, eu sou maior do que Buda, porque ao terceiro dia eu ressuscitei. Eu tenho controle de todas as coisas. A camisa de Buda não serve. Aí eu pego a camisa do Espiritismo. Olha, Senhor, eu não preciso de um Salvador, porque eu vou ressuscitando, e cada vez que eu renascer em outra pessoa, eu vou melhorando. Não serve para mim, porque aqui não é reencarnação, aqui é ressuscitação, é maior. Eu venci a morte, eu não vou nascer de novo, eu nasci num corpo espiritual, eu estou acima disso. Então o Espiritismo não serve para Jesus. Não serve. Eu pego uma santa, uma imagem e falo, eu vou adorar essa santa, porque essa santa vai intervir na minha vida. Aí Jesus fala, não serve, porque essa santa precisa que alguém carregue ela, e eu carrego a humanidade na minha mão. Eu sou maior do que isso, eu sou maior.
Eu carrego o mundo, não preciso que ninguém me carregue. Eu sou maior do que isso. E aí eu percebo que tudo aquilo que eu vou pegando é pequeno, é pequeno, é pequeno. E no final das contas eu chego à seguinte conclusão: Deus é maior do que tudo isso. E eu preciso enxergar esse Deus nesse tamanho. Eu preciso enxergar isso. Enquanto eu não entender que Deus é deste tamanho, é um tamanho infinito, eu não vou conseguir assimilar, eu vou ter medo mesmo. Vou ficar apavorado. Ah, tem uma crise aí, Clóvis. Ah, agora vai aumentar o desemprego. Espera aí. Quem é o seu Deus? Dependente. Se Deus tiver que abrir a porta com crise ou sem crise, Ele abre. Ah, o meu salário que eu ganho, eu não consigo nem pagar o imposto do carro. Como é que eu vou pagar as contas? Deus é maior do que isso. Põe Deus na frente das coisas. Deus vai abrir porta. Deus vai fazer do jeito dele, não é do seu. O grande problema é que nós ficamos sonhando, imaginando formas que Deus vai atuar. Esse é o grande problema, Clóvis. Sabe, Cátia? A gente começa a imaginar, ó, Deus vai agir assim. Não, Deus vai vir por aqui, vai cruzar e eu entro de cabeça e faço um. Aí Jesus fala assim: eu nem vou nesse jogo. Estou de fora. Vou fazer diferente. Vou fazer diferente, não é assim. Deus não é metódico. Sabe por que Deus não é metódico? Para que Ele possa te surpreender. Deus quer te surpreender, para que você perceba que Ele está com você o tempo todo. Só que tem horas que Jesus vai lá, enche um copo com vinho, serve você. Pega um pouquinho, come um pão. Mas você está preocupado com a conta de amanhã, com o emprego que não chegou, com as portas que não abriu, e Jesus está te servindo um copo de vinho. Pega um pouquinho, molha a boca, você está falando demais. É o meu caso. Precisamos estar atentos a esses detalhes. Isso é ressurreição, isso é Páscoa. Páscoa é vida. Páscoa é alegria. Ressurreição é alegria. É a maior festa da igreja. É a maior festa da igreja. Eu acho engraçado quando a gente compara culturas com outras culturas, né? A gente acaba... Que vem alguma coisa que choca culturas, né? No Japão, hoje eu não sei, mas antigamente era assim. Quando eu era criança ainda ouvia isso aí. Os velórios de japonês tinha comida, né? Tinha aquela coisa farta. E eu achava estranho, uma vez um japonês explicou: não, é porque agora ele está vivendo uma fase melhor da vida dele. Ele não está indo, não é uma despedida. Ele está apenas passando pelo momento melhor. Isso é difícil para a gente entender, né? Isso é difícil entender, né? E espera um pouquinho mais essa festa, né? Depois eu comemoro, né? A gente quer ficar um pouquinho mais, né? Mas a gente precisa entender isso também. Precisamos entender esse processo de Deus, de estar junto, de estar conversando. Eu gosto de observar a forma que Jesus tratava os discípulos dele, que ele tratava cada um de um jeito. Tinha hora que ele conversava, tinha hora que ele sentava do lado, tinha hora que ele simplesmente encostava a cabeça dele no colo de um dos seus discípulos. Tinha hora que ele repreendia, era duro. Tinha hora que ele dava uns puxão de orelha, tolo, homem de pouca fé. Porque ele amava. Só corrige quem ama. Só corrige quem ama. E a gente percebe como Jesus gostava desses 12. E é até engraçado o que a pastora Áurea falou no final da palavra dela. Que realmente, Jesus, com certeza, ele já estava com saudade do pai dele. Mas ele volta para resolver algumas pendências que ficaram. Imaginou? Humilhado, zombado, o sangue foi até a última gota, e aí ele volta para esse mundo, avisando para os discípulos que ele voltaria. Ele não encontra nenhum dos seus discípulos, pelo contrário, ele encontra os discípulos murmurando, ele encontra 2 amigos que não o reconhecem. Imagina a situação de Jesus. Poxa, eu me afastei 3 dias, esses 2 Zé Mané nem me conhecem mais. Os 12 que eu separei lá, quer dizer, ali só está 11, né? Um já foi pro Beleléu. Os 12, os 11 amigos do peito estão lá murmurando, nem vieram me receber. Você quer imaginar a cena de Jesus?
Imagine você vai fazer missões. Vamos imaginar, vamos pegar a Kátia aqui. A Kátia vai fazer missões, a pastoral, a Kátia vai fazer missões. A Kátia vai ficar 1 ano lá no Afegão. Não, na África, na África. Ficar um dia na África. 1 ano a Kátia fica lá. O marido dela aqui, ela lá. Ela vai fazer missão na África, a Kátia. Tá a Kátia lá, comendo formiga, sendo perseguido por leão, uma loucura. Tá lá a Kátia. Daqui, faltando 15 dias para dar 1 ano, a Kátia manda um e-mail lá no grupo. Gente, dia 31, eu tô no aeroporto. Vou voltar. Dia 31, a Kátia desce lá no aeroporto de Cumbica. Vem toda feliz, pensando, cadê a igreja? A igreja tá lotada, deve estar fraca lá, né? O marido dela deve estar dizendo, eu te amo. Aí ela abre a porta, lá aquele barulhinho de grilo. Cric, 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 cric. Cadê meu povo? Não tem ninguém. Aí ela pega um táxi e vai lá para casa da pastora Áurea. Vou lá, ver o que é a pastora. A pastora, ela chega, e a pastora Áurea, caramba, essa é a hora de chegar, eu tenho que terminar de lavar essa louça. Puxa vida. Não sou tão amado como eu pensava. Exatamente essa é a cena de Jesus Cristo ao terceiro dia. É exatamente isso que acontece com ele. Esse é o sentimento que tem naquele túmulo ao terceiro dia. Jesus nunca escondeu dos seus discípulos que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Ele nunca escondeu, ele disse o tempo todo, eu vim para morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Ele sempre disse. Mas ao terceiro dia ele estava sozinho. Os discípulos simplesmente não acreditaram na palavra dele. O Cristo que ressuscitou uma criança, o Cristo que ressuscitou um homem que estava 3 dias morto, já cheirava mal, é o mesmo. Mas esses homens, eles não viram o Cristo fazendo tanta coisa? Aí eu pergunto para você, então por que você está triste? Quantas coisas você viu Cristo fazer na sua vida? Por que hoje você está triste? Por que você não enxerga Cristo do teu lado? Por que você não consegue enxergar a atuação do Espírito Santo na tua vida? Porque eu estou triste. Quando você fica triste, você não enxerga Deus. Você está distraído com os problemas da tua vida. Cristo é maior do que os problemas da tua vida. Cristo é maior do que você. Cristo é maior do que a sua dificuldade financeira. Cristo é maior do que o seu intelecto. Cristo é maior do que tudo que você pensa ou deixou de pensar. Isso é Páscoa. Isso é ressurreição. Cristo está acima de tudo isso. E uma coisa interessante, nos últimos capítulos, depois vocês leem em casa, quando aqueles homens reconhecem que é Jesus Cristo, e aí eles começam a conversar entre eles, estou terminando, pastor, começam a conversar entre eles, e aí um deles fala, você percebeu que quando aquele homem falava, a gente sentia um ardor no coração? Aí o outro fala, é verdade, eu sentia isso. Sentia algo arder no coração. Nem assim eles reconhecem Jesus. Tem hora que Cristo quer falar, diz Cristo quer atuar, mas você está tão triste que nem isso você sente. Muitas das vezes nós viemos para um culto e a gente quer que a gente está tão deprimido, a gente está tão para baixo, que a gente quer que os bancos comecem a flutuar, que todo mundo começa a sair pulando pela igreja, que o Clóvis sobe aqui, pula lá embaixo e sai dançando aquela loucura. A gente quer isso. A gente quer que o Marquinhos pega a guitarra e faz um solo louco e as lâmpadas começam a piscar. A gente quer isso. É ou não é verdade? Tem um momento que a gente está assim? Ah, Senhor, faz loucura. Eu quero que eu seja diferente. Tem hora que a gente quer isso. Tem hora que a gente está tão para baixo que a gente não quer o culto normal. A gente quer algo diferente, uma doideira, né, Clóvis? Aí Deus vai, você quer doideira? Você vai ver o que é doideira. Aí Deus manda o irmão que prega assim, então, irmãos, ao terceiro dia ele ressuscitou. Vamos ler de Gênesis a Apocalipse. Quando no meio a gente para respirar. Aí você fala, misericórdia, Deus, e se Deus não me escuta? Aí Deus fala, eu te escuto e falo do jeito que eu quero. E vou agir do jeito que eu quero. Porque Deus não é metódico. Deus não vai fazer a sua vontade para te agradar.
Pelo contrário, Ele vai fazer a vontade dEle para te converter, para que você entenda que Ele está no controle e que vai ser do jeito dEle. E você não tem nem que imaginar, você tem que ter certeza que Ele vai atuar. Agora, como vai ser eu não sei, mas que Ele vai atuar, Ele vai. Então o grande segredo do cristianismo, olha, Senhor, eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu sei que vai ser coisa boa. Me surpreenda. Surpresa é boa. Se for de Deus, melhor ainda. Surpresa de Deus é boa. Ele vai atuar, gente. Ele vai fazer. Eu só tenho que estar atento. Eu preciso estar atento a Ele. Já viu mulher quando pinta o cabelo? E você não reparou? E aí você olha para sua esposa. Você pintou o cabelo e ela fala, faz 20 dias. Sabe por que você não percebeu? Primeiro, ou você não está olhando para sua esposa, ou você está desatento. Sabe que Deus sempre fala com você? Deus sempre fala com você. Deus está sempre falando com você. Por que eu não percebi? Porque você não está atento. Deus sempre vai falar com você. Deus fala com você todo dia, toda hora. Deus está com você aqui. Deus amanhã cedo, 5 horas da manhã, Ele vai te acordar, Ele vai no caminho para o seu trabalho. Lá no seu trabalho Ele vai ficar olhando para você. Ele vai ficar se alegrando com o comportamento que você tem lá. Na hora do seu almoço, você vai almoçar, Ele vai olhar para você. E Ele vai se alegrar quando você abaixar a sua cabeça e agradecer pelo alimento. Ele fala, esse é meu filho amado. E quando você voltar para casa cansado, Ele vai preparar um jantar para você. Ele vai permitir que nada falta no teu lar. E na hora que você for dormir, Ele vai estar no pé da tua cama e falar, pode dormir, meu filho, que eu cuido de você. Eu cuido de você e cuido dos seus. Isso é cristianismo. Isso é cristianismo. E eu preciso entender isso. Eu preciso entender isso. Eu oro todo dia para que eu entenda isso. Eu preciso entender isso. Porque tem hora, sabe, Kátia, que a gente fica tão envolvido com as coisas da vida, que a gente começa a perder esse foco. E a gente começa a ver que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. E as coisas, parece que o tempo está passando e as coisas não estão acontecendo. Mas aí eu te falo uma coisa. O dono do tempo é Deus. O tempo de Deus não é o seu. Deus tem uma eternidade para você. Você sabe o que é uma eternidade de Deus? Imagine um pica-pau picando uma montanha. Qual é a montanha mais alta do mundo? Qual é, Clóvis? Eu gosto de falar com pessoas inteligentes. Imagine um monte do Everest. Imagine um pica-pau bicando aquela montanha. Quando esse pica-pau conseguir bicar toda essa montanha, é 1 minuto da eternidade. Isso é o tempo que Deus tem para você. Porque às vezes, sabe o que acontece? O tempo está passando e a gente começa com muitos sonhos, e fala, Deus, o tempo está passando, e eu começo a me comparar com o outro. Olha o que está acontecendo na vida do outro. Olha lá, Senhor, por que não acontece na minha? Aí Deus fala, só que aquele está perdido, você é salvo. Eu tenho uma eternidade para você. Entenda que eu estou te preparando para uma eternidade comigo. Isso vai além do que o outro pensa. Eles não sabem o que eles estão perdendo. Eu morri na cruz, eu ressuscitei para que você viva uma eternidade comigo. Eu quero ter comunhão, eu quero viver os dias com você aí na terra, para que quando você venha para cá, você me conheça de uma forma sobrenatural. O grande problema do cristianismo é que nós queremos viver o máximo, o êxtase do cristianismo lá, e não é lá, é aqui. O cristianismo começa aqui, Clóvis, não é verdade, Clóvis? A minha vida de alegria com Cristo começa aqui. A partir do momento que você conheceu a Cristo, que você começou a viver um cristianismo, você começou a viver a eternidade com Deus. Porque o dia que você sair desse mundo e partir para o outro, começa a sua eternidade com Deus. E vai ser anos e anos, séculos, milhões de anos você vai viver com Deus. E tem tanta coisa para fazer com Ele, tantos momentos para conversar, tantas perguntas para ser sanadas, momentos de comunhão, momentos de amizade. Você encostar a sua cabeça no colo de Deus e falar, Senhor, eu esperei isso a vida toda, mas valeu a pena. Vai valer a pena sim, gente. Vale a pena. Sabe, vale a pena. Põe isso na sua cabeça, vale a pena sim. Ah, Senhor, mas o meu vizinho faz isso. Mas Deus fala para você, vale a pena, fica comigo. Fica.
Eu tenho coisa grande para você, mesmo que não seja aqui, mas será na eternidade. É isso que vale. A igreja do século 21 tem que entender o que vale a pena para nós é a eternidade. Ainda que eu perca tudo desse mundo, eu não perco a minha eternidade, porque é ela que vale a pena. Ela vale a pena. Isso é ressurreição. Ressurreição é isso, meu irmão. Não se abale com as dificuldades que vier na sua vida. Enfrenta elas, mas enfrenta como um bom soldado. Enfrenta. É para cima mesmo. Mas eu tenho medo. Não tenha. Cristo está do seu lado. É prova, não é? O Senhor quer. Vou provar. Eu te amo, meu Pai. Eu vou passar por isso. Eu não sei o que o Senhor quer me ensinar, mas eu sei que é coisa boa. Eu sei que essa prova que eu estou vivendo vai me dar força para chegar até a eternidade. Aquele dia assim. Terminando meu tempo, fechando. E eu vou voltar à mesa. E assim, é uma coisa tão forte isso, esse momento. Uma vez eu comentei com a pastora Aura sobre isso, sobre na Páscoa a gente sentar com a igreja, comer pão, tomar vinho. É como voltar no tempo, Clóvis. É como imaginar Cristo no final do dia, Jesus junto aos seus discípulos, trazem os seus amigos e falam: entra, vem cá, senta comigo, passa um minuto comigo, come um pão, toma um vinho. Tudo bem que aqui é um tangue, não sei, é suco de uva, não importa. O que vale é o momento. E você passar aquele momento com Cristo, ouvir as coisas que Cristo tinha para falar para eles. Eu fico imaginando aquele momento, Jesus olhando para Pedro, falando: Pedro, fica mais calmo, meu querido, tu é muito nervoso. Ele olhando para João: João, eu sei que você me ama, João, mas vai vir dificuldade. Tomé, acredita mais em mim, Tomé. Tomé, nem tudo que você olha é ouro. Toma cuidado. Eu te amo, Tomé. Ele olha para Judas. E aí ele fala: Judas, eu te amo tanto, Judas. Ô Judas, eu não posso mudar o que você vai fazer. Porque se tem uma coisa que Deus fez com a humanidade, ela te deu liberdade. E você escolheu. E eu acho que foi o momento mais difícil para Cristo, quando ele perde Judas. Porque ele olha para Judas e ele fala: Judas, você vai me trair, Judas, mas se você se arrepender, eu te perdoo. Imaginou isso? E aí ele faz a cena mais linda da história do cristianismo. Essa cena, a igreja negligencia essa cena. Essa cena é a cena mais importante do cristianismo, Clóvis. Quando o próprio Deus molha aquele pão e entrega para Judas, e naquele ato ele diz: olha, Judas, eu sei que você vai me trair, mas escuta uma coisa, Judas, eu te amo, Judas. E aí os discípulos ficam totalmente perdidos, eles não sabem mas o que está acontecendo, porque eles não entenderam ainda quem é Cristo. Então, que neste momento a gente possa trazer, e é interessante que depois, vem a ceia, e aí ele fala: fazer isso em lembrança de mim. Por que ele fala isso? Porque era um costume dele fazer com as pessoas com quem ele amava. Então, quando nós nos reunimos nas ceias, uma vez por mês, quando a gente faz essa reunião, aquilo ali é lembrar da crucificação, lembrar da ressurreição. Mas eu acho que para os discípulos ia um pouquinho mais. Eu acho que os discípulos lembravam do aconchego do mestre, sabe, de ter Jesus sentado ali no chão, conversando, dando conselhos, falando às vezes da vida. E essa cena eu acho que marca muito. Eu acho que o cristianismo está muito próximo desses dois alimentos, o pão e o vinho, porque é os alimentos que nos remetem a Jesus Cristo. Pão e vinho nos leva a Jesus. E é engraçado que depois ele se compara com o pão e com o vinho. O pão e o vinho tem muito a ver com Cristo. Por isso que talvez seja o alimento mais popular, o pão. Porque sempre que você olhar para um pão, lembra de Cristo. E é engraçado que essas coisas nos unem. Eu sei que na minha casa, quando eu lembro do meu pai, eu lembro de pavê. Meu pai gostava, meu pai era diabético, então a Cláudia fazia um pavê diferente, era um pavê sem muito açúcar. E até hoje a gente gosta do pavê sem muito açúcar, porque é uma coisa que a gente lembra do nosso pai. Eu lembro do meu pai, final de ano, costelinha de porco.
Ele gostava bem torradinha. Então, praticamente o nosso ano novo, se não tem a torradinha lá, a gente falta alguma coisa. E a gente come aquilo, a gente lembra dele. Então isso daqui era o que Cristo mais gostava de comer com seus amigos. Então essa noite a gente possa fazer isso. Lembrar daquele momento, imaginar ali os 12 e acima de tudo, imaginar o carinho de Cristo pelos seus discípulos. Porque ele falava, fazer isso em memória de mim. Lembra do que eu te ensinei, lembra do que eu te falei, lembra o que eu fiz. Principalmente, igreja, lembra o que Cristo fez por você. Se todo dia da tua vida você acordar e lembrar o que Cristo fez por você, o seu dia vai ser bom. Porque na hora que bater a dificuldade, eu lembro do que Cristo fez por mim. O dia que bater o desemprego, mas eu lembro do que Cristo fez por mim. O dia que bater a enfermidade, eu lembro do que Cristo fez por mim. Lembra do que Cristo fez por você. Amém? Vamos orar. Senhor maravilhoso, esta é uma noite, falamos sobre a tua ressurreição, falamos da tua amizade, do teu cuidado, falamos do cristianismo em si, e nós possamos, Pai, a cada dia lembrar do seu trabalho, do teu cuidado, do teu amor, e que as dificuldades, elas vêm apenas para que nós possamos crescer. Elas não vão impedir de nos aproximarmos de ti, de te amar, de estar cada dia mais perto de ti. Até um dia, Pai, que nós possamos estar juntos pela eternidade e eternidade. Eu sei que esse dia chegará, mas enquanto esse dia não chega, que possamos viver essa comunhão, Pai. Que possamos entender que dificuldade não é não é a tua ausência, pelo contrário, é a tua presença. É em provas que nós provamos o nosso amor para ti, Pai. Pai, que a tua palavra esteja firmada no nosso coração como uma bandeira. Uma bandeira que sempre quando o vento bater, ela estava balançando, trazendo a lembrança do que o Senhor fez, trazendo a lembrança do teu cuidado, do teu amor, do teu carinho, do teu sacrifício na cruz e principalmente, acima de tudo, da ressurreição. Que isso nunca venha sair da tua igreja, Pai. Que esta palavra nunca venha ausentar do meio do teu povo a tua ressurreição. É que eu te peço, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, aquele que vive e reina para tudo sempre. Amém. Glória a Deus, amém? Por essa noite, pela palavra, pela mensagem. Enquanto eu vou pedir para algumas voluntárias, Bia, vem. Marquinhos vai louvar, vamos ficar de pé. Elas vão cortando aqui. Pastora Lília, quer vir ajudar também? Quanta coisa bonita. Quando tiver tudo cortado, vamos tirar uma foto, né? Bem bonita. Vamos louvar ao Senhor. Tem 3, tá bom. Glória a Deus. Depois eu quero pedir para o pastor Luiz orar pelas ofertas, pelas sementes. Aleluia, Jesus. Obrigada, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor. Trazer a nossa memória. Podemos sentir a tua presença, Senhor. Obrigada, Senhor, por essa noite. Em simplicidade, nós te louvamos. Te adoramos, Senhor. Deus conosco, Deus sempre presente. Meu amigo eterno, inseparável. A dor que se vestiu da criação, Emmanuel.
Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo sempre presente, meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos, as mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou.
As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome.